eu gostaria de convidar os irmãos para entoarmos juntos um hino muito significativo para a nossa igreja, que é o hino que fala da nossa maior esperança. É o hino Breve Jesus Voltará, de número 134. Vamos nos colocar em pé? Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Bom dia, igreja. Agora é um momento muito especial, o momento da oração intercessória. Nós queremos pedir que aquele que tiver um pedido especial, que possa chegar um pouquinho aqui para frente, né? Não pode se aglomerar, desculpa. Então, nós vamos nos manter onde nós estamos. E também você que está em casa, se você tem o seu pedido, que se ajoelhe nesse momento onde você estiver e que nós possamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai que habita nos altos céus, louvado e santificado seja o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa de oração, mesmo aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos, abençoando, guardando-os, protegendo. Pai, nesta manhã, nós gostaríamos que o Senhor sondasse os nossos corações, que o Senhor vá de encontro com as nossas necessidades, ó Pai. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, momentos que nós devemos estar cada dia mais próximos de Ti. Por isso, Senhor, envia o Teu Santo Espírito para que nos mostre e que nos anime para estarmos Te buscando a cada dia, a cada manhã, Senhor. Que possamos Te buscar em espírito e em verdade. Senhor, alcance a cada filho Teu, Senhor, neste momento. Aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que estão em outros apriscos, que o Senhor vá de encontro, Senhor, e que o Senhor acalente os seus corações. Estamos em crise, Senhor, estamos em crise financeira, estamos em crise de saúde. Pai, esteja com cada filho Teu que está nesse momento num leito, num hospital, numa UTI. Por favor, ó Pai, que o Senhor restaure a saúde dessas pessoas, se assim for da Tua vontade. Que o Senhor acalente o sofrimento dos seus filhos, ó Pai, daqueles que Te buscam verdadeiramente. Que o Senhor esteja, Senhor, com aqueles que estão passando dificuldades financeiras, Paizinho querido. Que o Senhor também os acolha e que o Senhor nos faça instrumentos Teus para acolher as pessoas necessitadas, ó Deus. Senhor, pedimos também pelas famílias enlutadas. São tantas famílias, ó Pai.
Ó Deus, só o Senhor pode consolá-los. E nós sabemos disso, Senhor, que o Senhor nos dá a paz, pois o Senhor sabe a nossa necessidade e vai de encontro a ela. O Senhor nos abraça, o Senhor nos acolhe. Ó Pai, muito obrigada. Obrigada por este sábado maravilhoso. Obrigada porque nós temos o privilégio de te adorar em espírito e em verdade. Nos dê uma programação deleitosa na Tua presença, que o Senhor use o Teu pastor nesta manhã, que vai trazer essa mensagem e que possa acalentar os nossos corações. Muito obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Amém. Provai e vede. História de hoje: gestão confiável. Ué, Edna, Romilson! você aqui? Que prazer revê-la. Saudade. Ô, Edna, foi bom ter te encontrado. Eu tenho que te pedir perdão. Perdão? É, Por quê? você lembra daquele dia que você entrou no nosso setor e pediu donativos para sua igreja? Me lembro. Você lembra disso? Oi, colegas! Olá, Edna! Eu estou aqui hoje não apenas como colega de trabalho aqui do banco, né, de vocês, mas para falar da minha igreja. Como vocês sabem, eu sou adventista do 7º dia e anualmente a minha igreja arrecada fundos para um projeto, para a ADRA. E nesse projeto a gente ajuda as pessoas necessitadas, onde a gente arrecada dinheiro e donativos para ajudar essas pessoas e outros projetos sociais. Então eu vou deixar um folheto com cada um de vocês e vou falar individualmente sobre o projeto, pode ser? Pode. No mundo, as atividades da ADRA são muito importantes, veja bem. São cerca de 125 países atendidos, os hospitais e sanatórios cerca de 170, os orfanatos e lares para idosos 34. Ela é uma agência de caráter humanitário, não governamental. Gente, então eu já vou indo, tá bom? Depois que você saiu da nossa sessão, eu e João fizemos uma coisa muito feia. Vocês acreditam nessa história? Como é que pode uma pessoa tão inteligente como a Edna cair num conto do vigário como esse? Eu dei porque é nossa colega, mas o que tem de igreja querendo arrecadar dinheiro, isso vai tudo pro bolso dos pastores. Vocês acham realmente que esse dinheiro vai servir para as crianças e para quem necessita? Eu não consigo ver como vocês estão vendo. Ela mostrou tudo, números, projetos, o que aconteceu este ano. E agora, não tem como duvidar. É uma igreja muito séria. Porque assim, não estaria assim tão claro. Edna, depois que você foi transferida para Recife, eu e João fomos transferidos para Bom Jesus da Lapa. E lá aconteceu uma grande tragédia. João, como é que pode acontecer um negócio desse com a gente? Tanta água nessa casa. Olha pra isso, pareceu que foi um dilúvio, rapaz. Que calamidade é essa? Tanta água, choveu tanto, a água tá no teto da minha casa. Acabei de deixar minha esposa e meu filho, rapaz, no abrigo. Voltei para tentar recuperar alguma coisa, mas não tem condições, olha para aquilo. E aquela lancha ali, que nome é aquele? Adra? Deixa eu ver. Aquela igreja adventista, rapaz. Agora que eu lembrei mesmo, ela falou isso sobre a gente naquela época que a gente tava no banco. E a gente mesmo não acreditou, achou... Rapaz, que incrível, rapaz, as pessoas fazerem um negócio desse. É verdade, vamos lá. Vamos lá.
Romilson, eu estou surpresa, mas ao mesmo tempo eu estou feliz, porque mais uma vez Deus honrou a igreja através da sua experiência. Ele mostrou para você como ele cuida do seu povo, como é séria a administração da nossa igreja. E essa experiência mais uma vez mostrou como Deus cuida da salvação de todos nós. É por isso que eu quero te pedir perdão. Hoje, depois de muitos anos, eu estou contando essa história para vocês. Eu já estou aposentada, mas continuo apoiando o trabalho da ADRA e todos os projetos da igreja em qualquer situação. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa paz, por estarmos aqui em Tua Santa Casa de Oração, por nos proporcionar tantas bênçãos, pela saúde de cada um de nós. Obrigado também pelos esses dízimos e ofertas que traduzem a gratidão do Teu povo e o reconhecimento que Tu és soberano. Abençoa cada doador, conforme o Senhor prometeu em Tua palavra. Pois eu que te peço e agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! História de hoje: Honra teu pai. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12. Olá, crianças! Tudo bem? Feliz sábado! Hoje é um dia super importante, o Dia dos Pais. O seu papai tá aí do lado? Senta do lado dele hoje, tá bom? Eu gostaria de saber se seu papai usa um jaleco para ir trabalhar. Olha, usa! O seu papai é médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo. Uau, muitas profissões, né? Usam o jaleco. Agora eu quero saber se você vai adivinhar quem usa essa aqui, ó. Olha aqui. Qual é o papai que usa? O papai pedreiro, arquiteto, engenheiro, ó. Eles usam esse chapéu, né? Para trabalhar. Tem o papai também que usa, sabe o que, ó? O martelo e o serrote. O marceneiro, ele faz, ó, móveis incríveis para nossa casa. Os serviços gerais, né? Quem trabalha com serviços gerais também usa o martelo, o serrote. Agora tem um papai que ele trabalha sempre, sabe de quê? Olha o que eu trouxe, de terno e de gravata. O papai pode ser advogado, administrador, tem muitas profissões, né, que usam terno e gravata. E tem um papai também que usa terno e gravata. Sabe qual é? O papai que é pastor, o missionário, o evangelista. E eles usam algo muito especial. Ó, a Bíblia, a palavra de Deus, como instrumento de trabalho. Você sabia que nós vamos contar a história hoje de um homem que ele era um pastor naquele tempo? Zacarias. Zacarias usava muito a Bíblia. Ele era um sacerdote. Ele trabalhava só 2 semanas por ano, porque tinha muitos sacerdotes naquela época. E quando ele estava no templo, ele estava lá fazendo o seu trabalho. Apareceu um anjo. Um anjo apareceu para Zacarias. Olha que anjo lindo. E o anjo, era o anjo Gabriel. E ele disse uma coisa muito importante. Ele disse: Zacarias, você vai ter um filho. E o nome do seu filho vai se chamar João. Mas ele não acreditou no que o anjo tinha dito. Sabe por quê? Porque ele era muito velhinho. E a esposa dele também. E ele falou: como? Como vamos ter um filho? Porque ele não acreditou naquele anjo. Ele ficou, ó, mudo. Ele não conseguiu mais falar. E a sua esposa, Isabel, ela engravidou. E a barriga ficou bem grandona. E ela deu à luz a um menino. E esse menino era muito especial. Ele ia preparar, sabe o quê? O caminho para o Salvador do mundo, Jesus. E quando João nasceu, Zacarias tinha que contar para as pessoas que o anjo tinha dito que o nome dele seria João. Ele pegou um quadro para escrever, mas nesse momento a língua
desembolou e ele falou: o nome dele vai ser João. E ele voltou a falar. E aquele papai, ele falou para aquele bebezinho João desde bem pequenininho sobre o amor de Deus. E ele cresceu e virou um grande homem. Sabe, crianças, os nossos papais são sacerdotes do nosso lar. Ele nos ajuda, sabe o quê? A aprender e a entender sobre a palavra de Deus. Nesse momento, eu quero que você fique pertinho do seu papai, porque nós vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar o seu papai, tá bom? E a você também. Oremos. Senhor Jesus, hoje nós queremos te pedir uma bênção especial sobre os papais, para que eles possam a cada dia ser o sacerdote do seu lar e abençoe a cada criança, para que elas possam amar também muito ao nosso Pai Celestial. Tudo isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Até a próxima!
Amém. Que mensagem maravilhosa, né? Essa é uma música tão linda, tão inspiradora. O nome da música, para quem não conhece, é A Cidade Santa, que fala justamente da visão que João teve da Cidade Santa descendo dos céus e que ali não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte, e tudo aquilo que nós enfrentamos aqui nesse mundo, tudo de ruim vai terminar, e essa é a nossa grande esperança. E como um reflexo dessa grande esperança, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé para entoarmos juntos o hino Vencendo, Vem Jesus, que é a nossa esperança como adventistas do sétimo dia. Número 152. Refúgio a glória eterna que Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
embora essa seja a nossa grande esperança, nós devemos estar prontos, porque, como a própria Bíblia diz, o dia do Senhor vem como ladrão. Se alguém estivesse esperando o ladrão, protegeria a sua casa e estaria esperto. Mas, infelizmente, a gente não sabe quando o ladrão vem, e nós também não sabemos o dia da volta do nosso Senhor. E, infelizmente, nós sabemos que estamos no momento da igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja morna. E temos a tendência de nos aconchegar naquilo que nós temos e perdermos de vista o preparo e o reavivamento do qual nós precisamos para o grande dia do Senhor. Então, como lembrete, eu gostaria de convidar os irmãos para entoarmos juntos o hino O Dia Não Sei, de número 141. O
Podem assentar-se, por gentileza. O importante é que o dia, esta é uma verdade, o dia nós não sabemos, não é? Mas isso não importa, importa que Ele virá, com certeza Ele virá para a nossa salvação, a nossa redenção e para que possamos iniciar esse novo tempo, não é? Com Deus, 1000 anos no céu e na sequência aqui na terra, a eternidade com Cristo. Que alegria, uma alegria estar neste sábado mais uma vez aqui com os irmãos e também com aqueles que nos acompanham aqui em Brasília e em outros lugares através da internet. Obrigado àqueles que estão conosco ajudando nas transmissões aqui a cada dia. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sempre no seu coração. Mas hoje nós teremos uma conexão também. Hoje é Conexão Esperança com o doutor, pastor, professor Adolfo, que já está conosco aqui. Ele é professor, ele é teólogo, tem um programa também na Novo Tempo. Hoje é Conexão Esperança com a Novo Tempo. Doutor Adolfo Soares, ele trabalha na divisão sul-americana, que é este órgão que administra a igreja aqui na América do Sul, e ele cuida exatamente desta parte, não é? Dos seminários de teologia espalhados por toda a América do Sul. Então, ele vai apresentar o tema, você já vai conhecer o tema desta manhã, que tem tudo a ver com o nosso preparo para a volta de Jesus, porque o dia eu não sei, mas ele vai voltar, tá certo? E o que é mais importante para a gente sempre se lembrar é isso. Eu, pela graça de Deus, preciso estar preparado. Isso é super importante, não é? Não adianta eu conhecer tudo, ter feito isso, ter feito aquilo, e não está pronto. Tá certo? Para eu estar pronto, preciso da graça, da misericórdia de Deus, do derramamento do Espírito Santo em meu coração, em minha vida. Então, se prepare, porque Jesus em breve vai voltar, tá bom? Doutor Adolfo, por gentileza. Bom dia, queridos irmãos, os que aqui estão, os que nos acompanham pela transmissão agora. Desejo a vocês um feliz sábado, que Deus abençoe você, seu lar, toda a sua família. Que hino espetacular que cantamos, né? Sobre a volta de Jesus. É sempre bom estarmos cientes de que esse é um evento que é essencial na vida do cristão, na vida do adventista do sétimo dia. Agradeço ao pastor Sabino pelo convite para estar com vocês nesta manhã, aqui presencialmente, e mesmo o culto sendo transmitido. Estou com a minha esposa, Janete, que está aqui no cantinho. Viemos juntos louvar a Deus e eu tenho o privilégio de abrir a palavra nesta manhã. George Whitefield, talvez vocês já ouviram falar, foi um antigo pastor anglicano. Ele ajudou a espalhar o grande despertar espiritual na Grã-Bretanha e nas colônias britânicas espalhadas nos Estados Unidos da América do Norte. Ele ficou conhecido como príncipe dos pregadores ao ar livre, pelas campanhas evangelísticas, as campais que ele promovia e nas quais ele exerceu um impacto extraordinário. Ele foi o evangelista mais conhecido do século XVIII. Se um dia você tiver a chance de ler uma biografia do pastor George Whitefield, faça isso. Eu recentemente li uma biografia dele, fiquei impressionado. O pastor Whitefield tinha um hábito muito interessante. Sempre que se hospedava na casa de alguém, sabe o que ele fazia? Ele, quando estava por sair daquele lar, daquela família, daquela casa, chamava as pessoas e tinha uma conversa espiritual muito próxima com o grupo e depois com cada pessoa daquela família individualmente. Então ele se hospedava, antes de sair chamava a família, conversava, orava
E depois, um por um, ele tinha conversa sobre a salvação de cada um. Interessante, né? Esse era o hábito dele. Numa certa ocasião, numa dessas suas viagens, ele se hospedou na casa de um coronel. Tudo o que um pregador, um evangelista quer é se hospedar na casa de alguém que não é cristão para pregar o evangelho para essa pessoa. Então, esse coronel não era alguém cristão, mas era uma pessoa de um comportamento extraordinário, de uma correção, de uma vida digna, justa, correta. Então, o pastor Whitefield ficou feliz pela oportunidade de ficar hospedado nessa casa. Fiquei encantado com a família, era muito querida, a esposa muito simpática, as duas meninas muito simpáticas. E durante o processo, ele ficou lá durante uma semana. Nesse período, ele achou difícil, ele pensou, o que eu vou falar para essa família? É uma família tão correta, é uma família tão assim, abençoada. Mas será que eu tenho que falar de Jesus? Será que ele não vai se incomodar? É um militar, não vai se incomodar que eu fale de Jesus? E ele ficou nessa luta, fazendo o trabalho que tinha que fazer naquela localidade, mas ficou naquela luta. E uma noite ele orou e disse para Deus, Deus, o senhor acha que eu deveria falar de Jesus para essa família? Essa família vive o evangelho já. E o Espírito Santo disse a ele, não, eles precisam ouvir falar de Jesus, eles não conhecem Jesus, não se decidiram a respeito de Jesus. O pastor Whitefield ficou nessa dúvida, era a noite anterior, no dia seguinte ele tinha que ir embora, e ele pensou numa forma criativa de não ferir o coração de seus hóspedes que o haviam tratado tão bem, mas ao mesmo tempo não deixar de falar aquilo que ele sempre falava para as pessoas com as quais ele se hospedava. Ele teve uma ideia, e ele orou a Deus para que o Espírito Santo aceitasse essa ideia dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou um anel, e tinha um tijolo, o quarto é feito de tijolos à vista, e ele escreveu num tijolo grande uma frase que ficou bem clara, e a frase era, falta-lhes uma coisa. Falta-lhes uma coisa. Fez de noite, descansou aquela noite, no outro dia tomaram um café, ele se despediu, fez uma oração e foi embora. Não teve o habitual encontro, a conversa com cada pessoa da família. Acontece que aquela família sabia desse hábito do pastor George Whitefield. E quando ele foi embora, eles ficaram felizes de haver recebido o homem de Deus, mas a esposa disse assim, será que ele não gostou de ficar aqui em casa? Porque eu ouvi falar que por onde ele passa, ele tem uma conversa com cada um de nós, com cada pessoa. Ele não teve essa conversa conosco. Será que ele não gostou da gente? E a senhora ficou um pouco assim triste, mas entendeu, pensou que talvez ele estava com pressa, não tinha tempo, entendeu. Ela subiu para o quarto dele, foi até o quarto dele para arrumar, né, limpar tudo que ele havia ficado uma semana, e de repente, quando ela entra no quarto, de cara ela dá com aquela frase naquele tijolo, falta-lhes uma coisa. Ela ficou pensando, o que significa a mensagem do homem de Deus? Falta-lhes uma coisa. Foi correndo, chamou o marido, chamou as meninas, disseram, olha, gente, venham aqui comigo. O homem de Deus deixou uma mensagem para nós aqui. Aí eles entraram e os 4 viram aquela frase escrita no tijolo e ficaram impactados. Uma coisa lhes falta. Uma coisa lhes falta. E eles ficaram pensando, o que nos falta? O que nos falta? E aquela senhora, muito sensibilizada, olhou para suas meninas, para o marido e disse, o homem de Deus está certo. Nós vivemos bem, temos uma vida correta, mas nos falta uma coisa. Nos falta Jesus. Vocês não acham que está na hora de nós nos entregarmos a Jesus? O marido concordou, as 2 meninas concordaram, e naquele momento se ajoelharam ao redor da cama onde havia dormido o homem de Deus, pastor George Whitefield, oraram e o pai da família, o coronel, fez uma oração. E nessa oração eles se entregaram
a Jesus. Porque eles entenderam que eles viviam bem, mas não basta viver bem. Sempre precisamos de Jesus. Irmãos queridos, nesta manhã eu queria dizer para vocês que a nós cristãos, a nós adventistas do sétimo dia, nos falta uma coisa. Aí você pode dizer, pastor Adolfo, como assim? Eu já sou adventista, eu já sou batizada, eu já sou batizado, eu já fiz a minha entrega, hoje eu já fiz meu ano bíblico, acordei cedo, tive meu momento de comunhão com Deus. Como assim uma coisa me falta? Não, eu já estou completa, estou completo. Não, hoje eu vim pregar e dizer para você que nos falta uma coisa que é muito importante. E a base bíblica desse sermão está em Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. Eu quero, por favor, que você me acompanhe na leitura deste texto, que certamente é um dos mais poderosos, um dos mais extraordinários e um dos mais tocantes convites bíblicos que Deus faz a cada um de nós. Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. Joel capítulo 2, lembre-se que Joel é um pequeno livro, tem apenas 3 capítulos, ele está depois de Daniel, Oséias, Joel, só para você se situar. Joel capítulo 2, 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Que texto extraordinário. Que texto extraordinário. O profeta Joel está convocando-nos a uma mudança total. E no verso 13, ele lança as bases para aquilo que eu queria conversar com vocês nesta manhã. Ele diz no verso 13, rasguem o seu coração. Olha a cirurgia que Deus está propondo para cada um de nós. Rasguem o seu coração. O que é isso? O que é isso, rasgar o coração? Para um judeu, rasgar a sua roupa era um sinal de profunda tristeza, de grande tristeza. Isso significava para o judeu que ele tinha sofrido alguma calamidade terrível, algum problema sério. No entanto, era possível exibir um sinal exterior de tristeza, sem no fundo e no íntimo, de fato, estar triste com aquilo. Era possível enganar, com roupas, com o exterior que comunicasse algo, mas no interior eu podia estar desfrutando de um outro tipo de sentimento. Por isso, sabedor de que somos capazes de demonstrar sinais exteriores de piedade, o profeta Joel, Deus diz pelo profeta Joel, eu não quero que vocês rasguem a sua roupa física, eu quero que vocês rasguem o seu coração. O que o profeta Joel está dizendo com isso? Deus está dizendo com isso. Ele está dizendo que a mudança interna, o reavivamento é o que produz autênticas mudanças externas. Não há mudança externa consistente se antes não há uma mudança interna de fato. Atos externos de piedade são possíveis, mas eles podem ser feitos sem necessariamente haver mudado a partir do coração. O profeta diz, eu não quero que vocês demonstrem piedade. Eu quero que vocês, a partir de dentro, demonstrem
arrependimento, reavivamento, mudança de vida. E nesse sentido, a partir desse texto, Ellen White diz no livro Serviço Cristão, página 53, algo que nós nunca podemos esquecer. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar esse reavivamento deve ser a nossa primeira ocupação. E ao argumentar sobre a necessidade destas mudanças internas e destas mudanças externas em nossa vida, a mensageira do Senhor escreveu: o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Vocês notam a seriedade disso? Nós estamos vivendo dias de provação, só que isso não é nada em relação àquilo que virá. Sabemos pela profecia, perseguição, um tempo de angústia, fechamento da porta da graça, tudo aquilo será terrível. E ela diz: o povo de Deus não suportará esses momentos, essas provas, a menos que faça algo, que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Não, o discurso não é para fora, o discurso é para nós. Mas eu não terminei a citação, porque o que vem a seguir é muito sério e é muito comprometedor. E essa citação termina dizendo assim: mas este reavivamento e esta reforma deve começar a sua obra purificadora entre os pastores. Eu quero ressaltar duas ideias desta citação de Ellen White. A primeira é que se nós quisermos enfrentar os dias difíceis que virão, precisamos experimentar um reavivamento e uma reforma. Caso contrário, a nossa fé será tão fraca, tão frágil, que muita gente vai abandonar a igreja e vai abandonar Deus, porque não dará conta. E a segunda ideia que eu queria ressaltar, eu queria pedir a permissão da igreja e me dirigir aos amigos pastores, talvez alguns que estão nos acompanhando agora, e ao vivo, e nessa transmissão alguns talvez acompanharão. Eu peço licença para me dirigir aos meus colegas pastores, dizendo o seguinte: colegas pastores que me escutam agora, vocês ouviram o que eu disse? O que Ellen White disse? O reavivamento e reforma deve começar a sua obra purificadora entre os pastores. O que significa isso? As mudanças internas e externas que esperamos ver nos irmãos da nossa igreja, elas primeiramente devem ocorrer em nós. Fé autêntica, vida espiritual, forte comunhão com Deus, apego à palavra, dependência da palavra, estilo de vida de alguém que é do povo de Deus. Essas coisas, essas atitudes internas e externas devem ser vistas em nós pastores, primeiramente. Caso contrário, que pastores somos nós que esperamos a transformação que nós mesmos não demonstramos? Bom, aí você pode estar perguntando: ok, eu entendi que o profeta Joel está falando que nós precisamos passar por um reavivamento e uma reforma. Eu entendi. Aí eu também entendi que os tempos futuros serão tão complicados, serão tão difíceis, que se eu não passar por um reavivamento e uma reforma, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta, porque tem gente já perdendo a fé, se distanciando de Deus com a pandemia. E o mundo vai receber coisas muito piores do que estas. Ok, eu entendi isso. Agora a pergunta é, eu queria entender o que é reavivamento e reforma. Muito bom. Ellen White diz que reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. E isso é um fator interno. Eu não consigo ver sua renovação espiritual. Isso é algo que você e Deus devem resolver. Então, reavivamento é renovação da vida espiritual. Reavivamento é vivificação, ressuscitar as qualidades espirituais que estão no coração, lá no íntimo. Reavivamento é uma espécie de ressurreição espiritual. Estávamos mortos e agora estamos ressuscitando. Isso é reavivamento. Em outras palavras, reavivamento
é um renascimento espiritual. É voltar à vida depois de estar morto numa vida longe de Deus. Reavivamento. Reforma significa, como a própria palavra sugere, reorganização. Significa reestruturação. Significa fazer mudanças. Mudanças ideológicas, mudanças teóricas, mudanças de hábitos, mudanças práticas. Como você pode perceber, a reforma tem um foco prático, visível, enquanto que o reavivamento tem um foco interno, invisível. É o tal de rasgar o coração, que diz o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, que nós lemos agora há pouco. Para ser bem didático e para ser bem claro, para que todo mundo entenda, podemos dizer o seguinte: o reavivamento ocorre internamente, na mente, ou a gente diz no coração, na mente. Mudança ideológica, mudança cognitiva, mudança intelectual. Ou se você quer usar uma palavra bonita, é uma mudança de cosmovisão. Reavivamento. Quando o reavivamento ou a mudança interna acontece, então vem o segundo tipo de mudança, que é a mudança externa. Não há como mudar de cosmovisão, de pensamento, de intenções, sem que isso não se apresente de modo evidente externamente. A pessoa que muda internamente, logo os que convivem com ela percebem que ela mudou. E percebem por quê? Nos seus hábitos. No entanto, não podemos dizer que a mudança interna é Deus que faz e a mudança externa eu que faço, não. Ambas as mudanças só acontecem pela atuação do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo age em nosso coração e muda o nosso estilo de pensar, muda a nossa cosmovisão, renova a nossa mente, automaticamente o corpo ou os hábitos começam a demonstrar que por dentro fomos mudados. Na verdade, toda transformação duradoura de vida precisa desses dois aspectos. Até sem falar da questão da religião. Se você quer mudar de fato, especialistas vão dizer, sua mente tem que mudar, para depois você mudar em hábitos. É assim que funciona. E na verdade, esta é a lógica da mudança espiritual que envolve reavivamento e a mudança de estilo de vida que tem que ver com a reforma da qual estamos falando. Agora você pode perguntar, Pastor Adolfo, você não acha que está exagerando um pouco? Você está falando para adventistas do sétimo dia. Você não está falando para descrentes. Você está falando com gente que leva a sério a religião. Esses dias eu estava lendo, me preparando para uma classe de teologia que eu vou dar nos próximos dias, e encontrei uma citação de um teólogo protestante, presbiteriano, um teólogo sério. O nome dele é Heber Carlos de Campos. Se você digitar o nome dele, você vai encontrar alguma literatura. Ele tem vários livros na área de teologia sistemática. Num desses livros, ele faz uma afirmação forte a respeito da realidade do cristianismo de nossos dias. E ele toma, por exemplo, o tema da adoração da liturgia, e ele escreve o que eu vou pedir licença para ler agora. Então, essa citação, ipsis literis, do doutor, pastor Heber Carlos de Campos, que é um teólogo presbiteriano. Ele diz assim: como a evangelização moderna tem sido antropocêntrica, dizendo ao ouvinte aquilo que se pensa que o incrédulo quer ouvir, também a forma de culto tem sido elaborada de modo a atrair pessoas para adorar a Deus. A adoração moderna, diz ele, a adoração atual é planejada para atrair pessoas que são os consumidores de música contemporânea, ao invés de ser promovida para que as pessoas levantem os olhos para o céu, para cultuar corretamente o Deus verdadeiro. E ele continua: ao invés de prepararmos pessoas para serem membros do sacerdócio real, da nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para aprenderem sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, diz ele, estamos estimulando essas pessoas a apurarem o paladar por aquilo que o entretenimento moderno já lhes apresentou. Que duro, hein? E ele continua: antes que verdadeiros adoradores, estamos vendo pessoas preocupadas com o consumo musical litúrgico, querendo ouvir o que lhes agrada, e não querendo ouvir o que agrada a Deus.
Olha que puxão de orelha desse senhor. Diz pastor presbiteriano. Você sabe que eu li isso, fiquei arrepiado. E eu pensei exatamente isso. Esse é um retrato triste, porém fiel da vida religiosa e da adoração de muitas pessoas, inclusive nossa, às vezes, da igreja adventista. As coisas não podem continuar assim. É necessário que haja uma mudança radical. Há mais de 27 séculos, há mais de 2.700 anos, o profeta Joel já se antecipou, dizendo, Joel capítulo 2, versículo 1 e 2, toquem trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Aí você diz, pastor Adolfo, isso é uma profecia que teve aplicação histórica. Claro que é uma profecia de aplicação histórica. Ela teve seu momento histórico nos tempos do Antigo Testamento, quando Israel foi invadido por um povo inimigo. No entanto, por que essas palavras estão preservadas? O apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito. Então isso não foi preservado à toa. O que significa isto? Significa que a mensagem do profeta Joel nos convida a que se toque a trombeta em Sião, a que se toque a trombeta na igreja, a dar alarme ao santo de Deus, ou seja, a igreja, os mensageiros precisam tocar a trombeta para que o povo escute. Por quê? Porque ocorreriam acontecimentos de tal magnitude que fariam tremer a todos os moradores do mundo. Em outras palavras, a igreja, os mensageiros da igreja, têm o dever de tocar a trombeta. Para quem? Para a igreja. Em vista, irmãos queridos, dos tremendos acontecimentos que estão para ocorrer no dia do Senhor, a igreja deve ser despertada por uma voz de alarme. E o povo precisa ser conduzido a uma conversão autêntica, produto de um rasgar do coração, como diz o profeta Joel. Em outras palavras, deve efetuar-se uma profunda reforma espiritual dentro da igreja, para que nós estejamos preparados para os grandiosos acontecimentos do fim. Porque se nós não passarmos pelo reavivamento, mudança interna, e pela reforma, mudança externa, nós não aguentaremos ficar em pé nos próximos acontecimentos. Eu não tenho dúvida, eu acho que você também não, que chegamos à própria véspera da hora suprema. Eu não tenho dúvida de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um de nós deve ressoar por todos os cantos da igreja adventista, por todos os cantos do mundo, porque todos precisamos passar por reavivamento e reforma. Aí você me pergunta, ok, eu já entendi. Já entendi o que é reavivamento, mudança interna, o que é reforma, mudança externa. Eu já entendi que o profeta Joel as suas palavras foram preservadas para este tempo, que se eu não passar por reavivamento e por reforma, eu não vou aguentar os momentos difíceis que se aproximam. Eu já entendi. Agora talvez você esteja perguntando na sua mente prática, ok, o que eu preciso experimentar, fazer, para saber que estou vivendo o reavivamento e a reforma? Talvez essa seja a pergunta mais importante neste tema. Permita-me compartilhar então 10 características rápidas que evidenciam que nós estamos no processo do reavivamento e a reforma. E eu peço que você, por favor, tome essas características e você avalie a sua vida à luz dessas características. Para poupar vocês de citações e citações, eu não vou fazer nenhuma citação. Eu apenas mencionei o teólogo Campos agora, mas eu tenho aqui mais de 30 citações extraídas do Espírito de Profecia e de livros da igreja. Eu vou poupar você de fazer isso, mas o que eu construí aqui é exatamente fruto da revelação. Está disponível para cada um de nós. Eu apenas sistematizei. Primeira característica. A pessoa que experimentou o reavivamento, a reforma, tem uma vida de oração e uma vida de ação. No fim do tempo, pouco antes da segunda vinda de Cristo na nuvem do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. João Batista era alguém que gastava tempo no deserto
para se encontrar com as pessoas. No livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 10, Uma Voz que Clama no Deserto, aliás, se você aceitar uma sugestão minha de leitura, tarefa de casa, eu sou professor e eu gosto da tarefa de casa, viu? A minha esposa é professora também, nós gostamos da tarefa de casa. Para manter o aluno assim atarefado mesmo, para não dar chance de desviar. Isso aqui é uma tarefa de casa excelente, que eu tenho certeza que você vai ler com prazer. Capítulo 10, Desejado, Uma Voz que Clama do Deserto. 11 páginas que pode mudar a sua vida. Ellen White diz, nos tempos finais, deve ser feita uma obra como a de João Batista. Ela diz, no meio desse capítulo, João Batista tinha um deserto. E ela diz que o deserto era a sua escola e o seu santuário. Olha que coisa impressionante. Escola porque ele aprendia coisas sobre Deus. Santuário porque ele mantinha comunhão com Deus. Irmãos queridos, manter comunhão com Deus através da oração é algo essencial e uma característica chave daqueles que estão no processo de passar pelo reavivamento e a reforma. Se você é uma pessoa de oração e uma pessoa de ação, pode crer, você está passando pelo processo de reavivamento e reforma. Agora, se você não é uma pessoa de oração, que se você mal lembra de orar, eu lamento lhe dizer, você ainda não está no processo de reavivamento e reforma. Porque somente as pessoas que entendem a seriedade dos momentos que vivemos e que viveremos, tiram tempo para orar, formalmente, informalmente. Esforço e oração. Oração e esforço. Essas devem ser ocupações constantes da nossa vida. A gente costuma ler que Enoque caminhou com Deus. Aí uma criança pergunta assim, como é que Enoque caminhou com Deus se Deus não dá para caminhar com ele? E Ellen White responde, Enoque caminhou com Deus numa vida de oração. É isso. Como é que Enoque caminhou com Deus? 365 anos e Deus o levou porque se acostumou a conversar com ele. Enoque orava a Deus. Ellen White diz que Enoque orava a Deus e nos momentos de convivência com as pessoas vinham falar com ele, ouvir os conselhos dele que ele havia escutado na sua consciência pelo Espírito Santo ao falar com Deus. Não é apenas trabalhar, não é apenas orar. São as duas coisas juntas. Porque aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de orar. E aquele que não faz nada a não ser trabalhar, em breve não verá mais graça no trabalho. Precisamos cultivar um espírito abnegado, generalizado de trabalho missionário, mas também uma vida de oração e total dependência do Pai Celestial. As pessoas que oram estão dizendo para Deus, Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Por isso preciso falar com o Senhor. Esse é um sinal forte de reavivamento que antecede a reforma. Captaram aí número 1? Número 2. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma tem sua vida moldada pelo Espírito Santo. Como é fácil fazer o que nós queremos. Como é fácil fazer o que nós gostamos. Como é fácil fazer o que a gente acha que é correto. Isso qualquer um faz. Mas a pessoa que está passando pelo processo de reavivamento e reforma aprende a ser dependente do Espírito Santo. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Jesus Cristo disse que o melhor professor do mundo é o Espírito Santo. Ele vos ensinará. Não foi isso que ele disse? Em João capítulo 14 e em João capítulo 16, o que ele diz? Ele vos ensinará. É necessário que eu vá. Ele vos ensinará. Jesus, na sua limitação humana, não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele havia assumido humanamente o corpo 100% humano. E ele então diz, é necessário que eu vá. O Espírito Santo virá. Ele vos ensinará. A pessoa que experimentou o reavivamento e reforma tem sua vida moldada pelo Espírito Santo. Número 3. A pessoa que experimentou o reavivamento e reforma tem sua vida pautada pela palavra de Deus. Como tem tanta gente, como tem tantos pastores, tantos líderes religiosos sugerindo mudança na Bíblia, atualização da Bíblia. Tem sermões que são recheados de pensamentos de sociólogos, de
filósofos, de antropólogos, de teólogos, mas não tem um pensamento bíblico. A pessoa que experimentou o avivamento e a reforma tem sua vida pautada pela palavra de Deus. Vivemos dias solenes, vivemos dias difíceis, e somente a Escritura é capaz de apontar o caminho para quem está em trevas. Apenas os que forem diligentes estudantes da palavra de Deus e receberam a sua verdade com amor, somente essas pessoas estarão protegidas dos poderosos enganos que dominam e dominarão o mundo cada vez mais a partir de hoje. Irmãos queridos, vocês sabem, mas eu vou dizer, vou repetir, vou lembrar. Chegará um momento em que a Bíblia será tirada de nós. Chegará um momento em que o que ficará da palavra é aquilo que guardamos na mente. Você vai precisar sobreviver das palavras que você gravou no seu coração, na memória. Não vai ter como consultar a palavra. Por isso, esta palavra deve ser lida, deve ser compreendida, deve ser gravada na memória, porque de lá ninguém a tirará de nós. Por isso, irmãos, estudemos a palavra de Deus com profundidade, entesouremos na memória suas preciosas promessas, para que quando a Bíblia for tirada de nossas mãos, ela permaneça em nossa mente e em nosso coração. Número 4. As pessoas que experimentaram o reavivamento e a reforma guardam corretamente o sábado. É verdade. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância do sétimo dia como dia de descanso, como dia de adoração, como dia de ministério, como dia de serviço em favor das pessoas. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E por isso o sábado deve ser um dia deleitoso de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas. O sábado não é apenas um dia para se guardar, não. O sábado é um símbolo. Como diz Ezequiel, o sábado é um sinal. O sábado não é um fim em si mesmo, não. O sábado é um sinal. Lembrem lá da palavra sinal. Lá é usado por Ezequiel, sinal. Sinal significa o quê? Veja uma placa. Placa é um sinal. Por que uma placa é importante? Porque ela aponta para algo muito maior do que ela própria. O sábado é um sinal, diz o profeta. Sinal de quê? De pertença. Sinal de comunhão. Muitas vezes, em algumas famílias, o sábado parece um precioso jarro, porém enterrado na areia do tempo. Quase ninguém lembra. O sábado é um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal do descanso real que nos espera quando este mundo for transformado. Mas somente experimentarão esse sinal, esse descanso futuro, aqueles que desejar guardam o sábado em prazerosa obediência. 5. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é fiel nos dízimos e nas ofertas. E com isto eu já dou um dos elementos exteriores. Se eu considero Deus o meu guia, aquele que toma conta da minha vida, se eu considero o Espírito Santo como aquele que conduz a minha vida pelo caminho que Ele julga melhor, eu devo colaborar com os meus recursos com a igreja, ofertas. E eu devo ser fiel na devolução daquilo que sempre pertenceu a Deus, o dízimo. Não há como dissociar as coisas. Se o meu coração foi reavivado, o meu bolso será reconstruído. Se o meu coração for reavivado, o meu dinheiro também com o meu dinheiro, darei uma demonstração de fidelidade a Deus. Participando das campanhas que a igreja levanta, que a igreja convida, sendo fiel nos dízimos e também sendo fiel nas ofertas que mantém as atividades da igreja, que mantém a pregação do evangelho em lugares tão distantes. Reforma e reavivamento combina com fidelidade nas coisas que Deus nos deu.
Número 6. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma dá valor à sua saúde física. Não há como dizer eu fui reavivado e fiz uma reforma se eu não cuido da minha saúde física. Não há como. É um contrassenso. Espera aí, eu não sou filho e filha de Deus? Deus não quer habitar em mim? Quer. Como é que então eu vou ser desatento à saúde física? Pessoas reavivadas e que foram reformadas dão valor à sua saúde física. Permita-me ler aqui algo que Ellen White escreveu e que muita gente não gosta. Mas eu vou ler. Chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não devem ser ingeridos nem moderadamente, devem ser rejeitados sumariamente. Ellen White continua: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. E ela continua: Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. E qual era o seu desígnio original quanto à alimentação? Que os seres humanos subsistam com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deverá deixar de fazer parte do regime alimentar entre o povo remanescente de Deus. Desculpe destacar esse texto. Alguns podem se incomodar. Apenas estou lembrando o que há mais de um século a serva do Senhor disse. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma precisa dar valor à saúde física. Precisa saber do que está se alimentando. E precisa se diferenciar da maioria naquilo que está bebendo e naquilo que está alimentando. É simples de entender isso. Número 7. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma deve ter seu culto pessoal todos os dias. Irmãos, é muito bom ter um culto comunitário, né? Fazia tempo que a gente não via um culto comunitário. Nós frequentamos a Igreja Central. É gostoso realmente. Pastor Davi Sabino, é legal. Que bom que vocês mantêm e que vocês estão transmitindo. É uma bênção isso. Algumas pessoas necessitam muito mais do convívio social do que outras, mas todos nós necessitamos. Eu, pela minha cultura boliviana, eu vou dizer para vocês que eu ficaria a vida inteira cultuando sozinho. Eu até poderia dizer isso, mas eu sinto falta realmente. Minha esposa, que é de sangue italiano, sente muito mais falta de conviver. Todos somos assim, um pouquinho diferentes um do outro, mas todos precisamos do convívio comunitário. Mas, irmãos, o convívio comunitário é apenas a cereja do bolo de um processo que começa no coração de cada um. Não dá para viver apenas de culto comunitário. Não. O culto verdadeiro começa quando você comunga com Deus pessoalmente. E se estende quando você comunga com a comunidade. Não o contrário. Não o contrário. Na base de um culto comunitário está o culto pessoal de cada um de nós com Deus. Por isso, na primeira hora do dia, é essencial para a vida espiritual que você comece seu dia com Deus. Cada um tem a sua rotina. Ninguém vai dizer, tem que fazer assim. Não. Eu, por exemplo, tenho a minha rotina. Eu estudo a Bíblia. Eu sigo Revelados por Sua Palavra. Aliás, estou seguindo 2 projetos. Revelados por Sua Palavra. Hoje foi Ageu 2. Mas eu tenho outro plano de leitura da Bíblia. Quero terminar a Bíblia em agosto. Então já estou no Salmo. No Salmo 50, ontem. Hoje vou até o Salmo 60. São 2 projetos pessoais. Depois eu leio a lição, estudo a lição. Eu gravo a lição, faço um áudio. Alguns de vocês talvez devem receber. E depois eu leio o livro de Ellen White. Esse é meu culto. Esse é meu culto. Cada um tem que ser a sua rotina. Não devemos depender do culto comunitário. Ele é a cereja do bolo. Mas o bolo mesmo é o culto pessoal que você tem com Deus a cada dia. 8. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma não deve se envolver com o mundo. Entendam o que eu quero dizer com isso.
Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não devem se misturar em ideologia com o mundo e a sociedade, em ideologia, em comportamento, em divertimentos, em prazeres que são exclusivamente daqueles que estão longe de Deus. Não, não tem como. Eu não estou dizendo não envolvimento missionário. Não, claro que nós temos que envolver do aspecto missionário. Enoque era assim. Enoque falava com Deus e as pessoas vinham falar com ele. João era assim. Aliás, quando eu comecei a estudar a vida de João, eu fiquei impressionado. Na minha cabeça, João era um bronco que ficava no meio do deserto e não conversava com ninguém, e só aparecia para pregar. Não, Senhor, nada disso. Leia o capítulo 10 para você perceber que João Batista, ele se isolava no deserto, que era a sua escola, seu santuário, mas depois ia até as pessoas, para conversar com as pessoas. E a despeito daquele jeitão dele, ele era tão querido, tão respeitado, que as pessoas o procuravam para conversar. Imagine você, um camarada que chamava os outros de raça de víboras, que apontava o dedo, e as pessoas iam ao deserto para escutar o sermão dele. Você faria isso? Você perceber o carinho e a empatia que João Batista tinha com as pessoas. Então, as pessoas que querem experimentar o reavivamento e a reforma não devem se envolver na sua cosmovisão, na sua ideologia, na sua teologia pura, com pensamentos que não combinam. O nosso envolvimento com as pessoas em aspectos missionários, evangelísticos, isso sim, sempre. Penúltimo, número 9, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma, eu vou dizer isso com muito carinho, mas eu vou dizer, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é diferenciada no seu vestuário. Claro que é. Se somos cristãos, seguiremos a Cristo ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contrarie as nossas inclinações naturais. E nesse sentido, eu sempre fico pensando o seguinte: se experimentar reavivamento e reforma implica em que eu seja diferenciado, nós sejamos diferenciados também em nosso vestuário, isso também significa, por outro lado, que ninguém precisa ficar me lembrando disso a toda hora e me dizendo, é assim, use isto, use aquilo, não use aquilo, não use aquilo. A não ser que, claro, você esteja num processo educacional em casa, com suas crianças, aí você tem que usar um discurso. Por quê? Porque para aqueles que estão no caminho do reavivamento e reforma e que já estão experimentando, não é necessário falar isso. Sabe por quê? Porque elas estão ouvindo a voz de Deus. Agora, se uma pessoa insiste em se vestir como ela quer, do jeito que ela quer, e esse estilo de vestuário a aproxima ou a distancia daquilo que Deus quer que ela assuma, então, na verdade, não está experimentando o reavivamento nem a reforma. Porque o reavivamento e a reforma alcança o nosso estilo de vestuário. Mas não é necessário dizer constantemente, especialmente para pessoas maduras, não use isto, não use aquilo, isso está errado, porque se roupas indecorosas, indecentes, mundanas, estiverem no coração, é lá que vão permanecer. O que tem que acontecer para que haja mudança? Rasguem o coração. Percebe a conexão? Rasguem o coração, porque se não houver rasgar do coração, não adianta falar, não use isto, não use aquilo. Precisa haver mudança no coração. Não é uma lei humana, não é a chamada de atenção que vai mudar isso. O que precisa acontecer é a atuação do Espírito Santo em nós. A nossa roupa, irmãos queridos, a nossa roupa deve dar ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Afinal de contas, diz Ellen White no livro Testemunhos, volume 1, página 136, afinal de contas, a aparência exterior é o indicador do coração. Finalmente, número 10. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma está disposta a uma vida de renúncia e a uma religião de compromisso. O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, que não exija renúncia, não é algo correto. O que diz a palavra de Deus? O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14 de sua carta, versículos 20 e 24, ele nos coloca contra a parede. Meus irmãos,
Qual que é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? E ele continua seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. É um debate intenso sobre isso, mas o que o Tiago está dizendo é o seguinte: não tem como dizer, eu vivo pela fé. Deus sabe as minhas intenções. Claro que sabe, mas Ele espera, além de reavivamento, intenções, reforma, coisa exterior. Eu escuto muitos dizerem assim, não, Adolfo, eu preciso fé. A fé é suficiente. A fé é suficiente. Acabamos de ler em Tiago que a fé é suficiente porque a fé é salvadora, mas pessoas que são salvas demonstram que estão no processo de salvação quando demonstram um estilo de vida diferenciado. É isso que ensina a palavra de Deus. Irmãos queridos, eu preciso terminar. Tudo isso que eu abordei de maneira muito resumida nos mostra uma coisa muito clara: precisamos viver em santidade. Esse é um desafio tremendo. Precisamos viver em santidade ou em consagração, a cada dia caminhando por sua graça, na busca de uma vida mais madura, de uma vida mais plena. Talvez você esteja pensando, o que é santidade? Viver em santidade, irmãos, é a operação contínua do Espírito Santo. Santificação é a cristianização do cristão. Santificação é a cristianização do cristão. Pode-se trazer ao porto e atar ao cais o navio cuja maquinaria entrou em pane. Assim fazendo, ele estaria salvo, mas não estaria curado. O conserto demanda muito tempo. Cristo se propõe a nos tornar salvos e sãos. Precisamos compreender isso. Cristo quer nos tornar salvos e sãos. A justificação nos concede a salvação. A santificação nos concede a cura. Santificação, irmãos, é a obra livre da graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus e habilitados a morrer a cada dia para o pecado e a viver para a justiça. Mais ainda, santificação é o processo mediante o qual o pecado e as ações pecaminosas vão perdendo força em nossa vida. Ainda que o santo esteja no mundo de pecado e cometa pecados, sua vida segue outro rumo, pois enquanto que o pecado habita num crente, o pecado reina num descrente. Aí está a diferença. Sim, infelizmente o pecado pode habitar em nós, mas ele nunca mais reinará em nós. Santidade consiste em despojar-se da velha natureza e revestir-se da nova natureza. Esse é um processo que começa, mas ele vai até a volta de Cristo. Diríamos então que a santificação consiste em duas coisas. Primeira, a eliminação progressiva dos princípios do mal que ainda infectam a nossa natureza. E segundo, também consiste no princípio da vida espiritual, onde colocamos os nossos pensamentos e nossos atos sob o controle de Cristo. Quanto tempo dura isso? A vida toda. Somos salvos num instante, mas somos santificados ao longo da vida. É assim. Pessoas que estão experimentando o reavivamento e a reforma, estão experimentando a santidade a cada dia. Você me pergunta, talvez, pastor Adolfo, tem como saber isso? Eu digo para você, talvez algumas perguntas possam ajudar. Quem sabe a gente possa se perguntar assim: será que tenho andado diariamente nos caminhos de Deus, fazendo sua vontade em tudo? Ou talvez a gente podia perguntar: será que tenho desenvolvido hábitos que amadurecem a minha vida cristã? Como leitura da Bíblia, vida de oração, vida de testemunho, vida de serviço?
Ou talvez a gente podia perguntar, será que eu sinto a cada dia, genuinamente, que estou mais perto de Cristo e mais longe dos pecados? Talvez eu poderia perguntar, desfruto da certeza da salvação em Cristo? Ou quando alguém me pergunta se estou salvo, eu já logo respondo que aquilo lá é arrogância espiritual. A Bíblia fala tão claramente na certeza da salvação. Mas por que nós insistimos em que não deveria haver certeza? Quando o próprio Cristo e o Espírito Santo afirmam que há certeza. Talvez porque nós não temos certeza da nossa salvação. E aí necessitamos de uma autoavaliação segura. Irmãos, para concluir, reforma e reavivamento dizem respeito à volta às antigas e sãs doutrinas. Reforma e reavivamento dizem respeito ao retorno ao zelo ardente que caracterizou a nossa vida quando começamos e nos entregamos a Deus lá no início. Reavivamento e reforma dizem respeito àquele primeiro amor que nós demonstramos quando conhecemos a mensagem do Evangelho. Sabe de uma coisa? Em se tratando de reavivamento e reforma, é muito saudável olhar para trás. A gente é ensinado na cultura em que vivemos hoje, que temos que olhar para frente, é futuro, é projeção, temos que ser visionários. E nesse ímpeto de olhar só para frente, corremos o risco de nos distanciarmos das coisas antigas que são boas. Provérbios lembra, em mais de uma vez, não removam os marcos que colocaram os seus pais. Era muito fácil naquela época remover os marcos, porque não havia cercas. Às vezes pedras remarcavam a divisão dos territórios, das terras, e o espertalhão podia levantar de madrugada e ao longo de anos dando um chute naquela pedra. Os milímetros de cada chute poderiam se transformar em metros ao longo do ano e na extensão territorial da sua terra. É necessário voltar aos marcos antigos. Em se tratando de salvação, é bom olhar para trás. Porque aqueles que olham para trás relembram a sua identidade e têm forças para avançar. Para cima e para frente. Para cima e para frente. Lembram da história do início? Falta-nos uma coisa? Permita-me terminar dizendo que falta-nos uma coisa assim: reavivamento e reforma. Se não tivermos isso, não vamos aguentar as provações que se aproximam e que serão muito duras. Espero que você e eu façamos uma autoavaliação e que, em seriedade, em oração a Deus, digamos: Deus, eu estou no processo, que bênção. Ou, Deus, eu estou muito para trás. Eu não posso brincar de crente. Eu não posso brincar de ser adventista. Preciso levar a coisa séria. Isso fica na autoavaliação de cada um. Amém. E agora, como uma resposta ao maravilhoso sermão que foi pregado sobre reavivamento e reforma, eu convido os irmãos para entoarmos juntos o hino Eis-nos Prontos, de número 299. Vamos ficar de pé. Todos prontos, disse o Mestre, a comigo padecer, e acordando responderão: eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser levados
Querido Deus, muito obrigado pelo desafio da Tua palavra através do profeta Joel nesta manhã. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos em que precisamos nos aproximar do Senhor, reavaliar nossa vida espiritual, e estamos dispostos, sim, a fazer isso com a orientação do Espírito Santo. Obrigado por nos lembrar que é necessário experimentarmos o reavivamento, a mudança interna, para então demonstrarmos uma reforma, mudanças externas. Sabemos que se assim não fizermos, não poderemos enfrentar em pé os dias difíceis que se aproximam. Para tanto, abrimos o nosso coração, nossa vida, nossa mente para a sua influência em nós. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida, moldando-nos de acordo com a tua semelhança, com o teu caráter, e que a salvação que um dia já experimentamos avance no processo da santificação. Até aquele dia, quando num abrir e fechar de olhos, seremos gloriosamente transformados. Eis-nos prontos, essa é a nossa resposta. Queremos caminhar contigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E no 602. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Feliz restante de sábado a cada um de vocês.